Hoje a gente vai mergulhar na obra provocadora do sociólogo Gessé Souza, A Elite do Atraso. É uma tese que, olha, desafia de frente muito do que a gente se acostumou a pensar sobre o Brasil. O livro já abre com essa citação que é poderosíssima, né? Ela já prepara o terreno para um argumento que não vai se contentar com respostas fáceis, mas que vai fundo para questionar as raízes da desigualdade. Para a gente entender de verdade o argumento do Souza, primeiro a gente precisa dar uma olhada na história que o Brasil contou para si mesmo por quase um século. É essa narrativa que podemos chamar de história oficial que moldou a nossa percepção sobre os problemas do país. Olha, por décadas, uma única resposta dominou o debate nacional: a corrupção. Ela é sempre apresentada como a origem de todos os males, o grande vilão a ser combatido. Mas será que é tão simples assim? A base dessa história oficial é a ideia do homem cordial. Esse conceito sugere que o brasileiro é definido pela emoção, pelas relações pessoais, o que levaria a uma confusão natural entre o que é público e o que é privado. Basicamente, os amigos e a família vêm sempre antes das regras. E essa teoria cria um contraste que é gritante, né? De um lado, a gente tem o ocidental idealizado, que seria impessoal e racional. Do outro, o brasileiro, que é visto como emocional, personalista e, por consequência, propenso à corrupção. Quase como se fosse uma falha de fábrica. A lógica é a seguinte: se as pessoas são guiadas por afetos pessoais, o Estado vai ser inevitavelmente usado para benefício próprio. E aí pronto, a corrupção vira o problema central do país, quase como se fosse um traço da nossa cultura. E é exatamente aqui que a análise do Gessé Souza vira o jogo. Ele argumenta que essa história toda de homem cordial e de corrupção como problema número 1 é, na verdade, um engano genial. Uma cortina de fumaça que esconde as forças que realmente mandam no Brasil. A pergunta que fica é: se o Estado corrupto não é o poder final, como essa narrativa faz a gente acreditar, o que é que ela está escondendo? Onde é que está o verdadeiro centro de poder no país? Para explicar isso, Souza usa uma analogia muito boa, a do tráfico de drogas. Os políticos corruptos seriam os aviõezinhos, sabe? A parte visível, que corre o risco e é descartável. O poder de verdade, os chefões do cartel, seria a elite do mercado, que lucra com privatizações e juros altíssimos, mas fica ali, invisível, nos bastidores. Então, um ponto crucial é que essa narrativa convence todo mundo de que vender as estatais é o único jeito de combater a corrupção. Enquanto isso, a corrupção muito maior que a captura do mercado por poucos passa completamente despercebida. Souza identifica a ideologia por trás dessa cortina de fumaça como racismo culturalista. A ideia aqui não é mais baseada na cor da pele, e sim na criação de uma hierarquia de culturas. Nessa visão, a cultura brasileira seria inferior e, por isso mesmo, naturalmente corrupta, o que justificaria a sua subordinação. Esse mecanismo todo acaba alimentando o que a gente conhece bem como complexo de vira-lata. É aquela crença profunda na nossa própria inferioridade como nação que nos leva a aceitar a dominação como algo não só inevitável, mas quase natural. E agora a gente chega no coração da tese do Souza. Para ele, a verdadeira chave para entender o Brasil não está numa suposta herança cultural de Portugal. Está na instituição que de fato moldou cada aspecto da nossa sociedade de forma permanente: a escravidão. A escravidão não foi só um sistema econômico, entende? Foi uma instituição total que criou um mundo sem um senso de humanidade compartilhada. A sociedade foi dividida de uma forma brutal entre senhores e escravos, entre gente e subgente. E é daí que tudo começa. A partir dessa divisão, Souza desenvolve um conceito bem forte, o sadomasoquismo social. Mas atenção, não estamos falando de psicologia individual aqui, tá? É uma patologia da sociedade que nasceu do poder absoluto na relação senhor-escravo, onde infligir dor no outro vira um instrumento de dominação. Para mostrar como esse sadismo era ensinado e visto como normal desde a infância na elite, Souza usa essa passagem de Machado de Assis. Era parte da educação ser cruel com quem era considerado inferior. O argumento do Souza é que o fim oficial da escravidão não acabou com essa dinâmica de dominação. De jeito nenhum. Ela só se transformou, se modernizou, migrou da casa grande, lá no campo, para cobertura na cidade grande. A geografia da dominação mudou, mas a lógica ficou. Da casa grande e senzala, passando pelos sobrados e mucambos, até os condomínios fechados e as favelas de hoje,
A estrutura de segregação social foi uma constante. A aparência se modernizou, mas a essência da separação continua aí. Aquele poder absoluto e sem limites do senhor de escravos é o verdadeiro ancestral do poder da elite de mercado de hoje. Não tem nada a ver com um vago patrimonialismo que teria vindo de Portugal. Sendo assim, o conflito real não é entre um mercado virtuoso e um Estado corrupto. O que existe, segundo Sousa, é uma classe dominante com mentalidade de senhor de engenho que continua a enxergar o resto da sociedade como um objeto a ser explorado para o próprio benefício. O trabalho do Sousa, então, vira o debate de cabeça para baixo. Ele desloca o foco do sintoma, que é a corrupção, para a causa raiz, a dominação social que estrutura a sociedade brasileira desde sempre. Ao desconstruir esses mitos que nos contaram a vida toda, Sousa argumenta que se torna possível, talvez pela primeira vez, enfrentar as estruturas que de verdade perpetuam a imensa desigualdade do Brasil. E essa é a grande questão que a elite do atraso nos deixa. Ao trocar o foco da corrupção para a dominação, a obra desafia um século de pensamento que já estava consolidado. É um convite para a gente enxergar a realidade brasileira de uma forma completamente nova e, quem sabe, só assim, começar a mudá-la.